Fala meu povo, João Abrantes na área e nesse vídeo eu vou te ensinar a maneira certa de você fazer uma pessoa chata, implicante ou até mesmo abusiva te deixar em paz. Você provavelmente já ouviu falar que a melhor maneira para fazer alguém parar de te perturbar é ignorando essa pessoa, certo? Bom, se você ainda não sabia, tá sabendo agora. Só que existe uma etapa nesse processo que não costuma ser abordada e que é justamente por causa do desconhecimento dela que muita gente acaba fracassando nessa empreitada. Quem aqui já tentou essa estratégia de ignorar e que acabou desistindo porque isso deixou a outra pessoa ainda pior do que ela costumava ser? Então, para que eu possa te explicar o que está acontecendo, eu vou ter que te dar uma microaula de análise do comportamento, vulgo behaviorismo. Seguinte, quando uma pessoa tóxica te provoca e ela consegue o que ela quer, essa sua resposta é o que a gente chama de uma consequência reforçadora, que é a consequência de um comportamento que aumenta a probabilidade que ele volte a acontecer. Pessoas tóxicas, elas dependem do sofrimento e da submissão dos outros para elas se sentirem validadas, porque elas têm uma necessidade muito grande de estar no controle e para elas a opressão é uma forma muito válida de controlar. Mas para que você seja um opressor, você precisa de um oprimido. E como já diz o ditado, é necessário duas pessoas para dançar tango. Então, como a consequência foi reforçadora, é bem provável que essa pessoa volte a te provocar. E caso a sua resposta continue sendo positiva, no sentido de ser positiva para ela, né, já que ela conseguiu o que ela queria, eventualmente isso vai virar um hábito, porque você vai criar na cabeça dela uma contingência de reforçamento. O que é uma contingência de reforçamento? É uma relação de causa e efeito entre comportamento e consequência. Ou seja, ela vai pensar assim, se eu provocar fulana, ela vai validar o controle que eu tenho sobre ela. Interessante, hein? E bom, depois que isso vira um hábito, o que vai acontecer no dia que ela te provocar e ela não tiver a resposta que ela esperava? Muito simples. Ela vai intensificar os esforços dela para obter essa resposta. E isso se chama resistência à extinção. Quando você toma uma decisão, tipo cortar a resposta que reforça o comportamento tóxico de alguém, isso não quer dizer que essa pessoa vai automaticamente parar de te importunar. Pelo contrário, ela vai te importunar ainda mais porque ela estava acostumada àquela resposta. E de uma certa maneira, ela vai querer reaver o que é, entre aspas, dela. Porque na cabeça da pessoa tóxica, o teu sofrimento é propriedade dela. E como ela dessa vez não teve acesso a ele, é natural que ela vá, no primeiro momento, intensificar os esforços dela para ter acesso a ele. E é justamente aqui que muita gente acaba desistindo, porque essas pessoas ficam intimidadas com essa intensificação dos esforços. Elas ficam pensando assim, caramba, melhor eu não ignorar, porque senão fulano ou beltrano fica pior, e volta tudo para estaca zero. Mas o que essas pessoas não sabem é que essa etapa da resistência à extinção, muito embora ela seja bem tensa, ela é, ao mesmo tempo, temporária, porque assim que essa pessoa tóxica se der conta de que nem intensificando os esforços ela está conseguindo o que ela quer, ela vai entrar em processo de extinção operante, que é quando você começa a diminuir a frequência do comportamento até ele parar de existir. Pô, João, mas quanto tempo que a pessoa vai demorar para desistir de vez? Depende. Quanto tempo que ela está agindo assim contigo? Porque quanto mais você reforça um comportamento, maior vai ser a resistência à extinção. Por exemplo, é mais fácil você fazer uma criança de 5 anos deixar de ser birrenta do que você fazer a mesma coisa com um adulto de 35 e que nunca teve ninguém para frear esse tipo de comportamento nele. Mas isso não quer dizer que é impossível. Outra coisa, muito importante, você decidiu cortar a resposta, então não volta atrás. Por quê? Porque se você ficar nessa de uma hora ignorar e na outra cair na provocação, isso vai estender um bocado o tempo de extinção desse comportamento. Porque pensa comigo, você não cortou por completo. O que a outra pessoa vai pensar? Pô, de vez em quando ainda cola. É bom continuar tentando. Você tem que botar na cabeça o seguinte, quando você começa a ter as suas primeiras vitórias sobre essa pessoa, isso não quer dizer que você já venceu, porque ela vai de vez em quando jogar um verde para ver se ainda cola. Então, é bom que você esteja preparado ou preparada para isso, porque caso ela consiga, numa dessas, te desestabilizar, isso pode abrir um precedente para um fenômeno chamado de processo de recondicionamento, que é quando um comportamento que estava quase extinto volta com tudo. E quando isso acontece, olha, fica mais difícil para você criar uma segunda extinção. Só para você ter uma ideia,
Tem um estudo de caso no livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento que fala sobre uma criança que ficou muito acostumada a dormir com os pais e que toda vez que eles tentavam fazer ela dormir sozinha no quarto dela, ela começava a chorar e os pais, com pena, acabavam voltando atrás. Aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que ser mais fortes do que essa dor que eles sentiam para poder acostumar essa criança a dormir sozinha. Então, na primeira noite, ela chorou 45 minutos e dormiu. Na segunda noite, ela não chorou. Na terceira, ela chorou por 10 minutos. E essa birra foi diminuindo noite depois de noite e a partir da sétima noite acabou. Só que aí, o que aconteceu? Essa criança passou uns tempos na casa da tia e essa tia, obviamente sem querer, passou todas as noites dormindo com essa criança e isso acabou ativando o processo de recondicionamento. Ou seja, depois que essa criança voltou para a casa dos pais, ela voltou a fazer birra toda vez que ela ia dormir sozinha. Nisso, os pais iniciaram um novo processo de extinção, só que dessa vez, muito embora esses episódios de birra também tenham acabado depois da sétima noite, a duração deles nas noites anteriores foi bem maior do que na primeira vez. Em outras palavras, você tem que tomar bastante cuidado com esse recondicionamento, porque pode ser que essa pessoa te dê bastante trabalho nessa sua segunda tentativa para acabar com esse comportamento dela. Quando o assunto é resistência à extinção, tenha em mente que a outra pessoa vai tentar te vencer pela raiva ou pela tristeza, que nem essa criança, que através do choro apelou para o sentimento de pena dos pais, ou seja, tristeza. Então você já sabe, a partir do momento que você começar a frustrar as investidas de uma pessoa tóxica, se prepara, porque ela vai intensificar os esforços e vai fazer de tudo para tentar despertar emoções negativas em você. Seja forte e tenha coragem, porque isso é temporário. Não permite que esse processo de resistência e extinção te intimide, tá? Mas tá aí, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que eu tenha te ajudado em alguma coisa. E se você quiser aprender a lidar com outros perfis de comportamento difícil, bem como dominar aquelas situações mais complicadas e que podem afetar a tua vida social, tipo o que fazer quando der um branco na conversa, como lidar com testes e ofensas, como rebater falácias argumentativas, como ser um ombro amigo diante de uma tragédia e muito mais. Então, eu quero te convidar a clicar no link que está logo aqui embaixo no comecinho da descrição, ou então no botãozinho que vai aparecer aqui, nesse cantinho, assim que o vídeo estiver acabando, para você assistir uma apresentação onde eu ensino o caminho para você se blindar contra pessoas e situações difíceis na sua vida social como um todo, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.